O chefe de sanções dos Estados Unidos, o David Gamble, o coordenador de sanções do Departamento de Estado, já está aqui no Brasil para discutir possíveis sanções a Alexandre de Moraes e a outras autoridades brasileiras. Enquanto Elon Musk e outros integrantes da Casa Branca discutem abertamente sanções ao ministro, a posição oficial do governo Trump é mais discreta. Questionada, a embaixada americana manteve o sigilo por questão de política interna. Eles não comentam sobre casos hipotéticos de sanções. Gamble terá reuniões com o governo federal sobre segurança pública, mas também com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. A pressão internacional está aumentando contra Alexandre de Moraes por bloqueios de perfis em redes sociais e da plataforma X, mas ministros do STF estão manifestando apoio irrestrito ao colega. Maurício, na sua opinião, quando uma personagem desse calibre chega ao Brasil, mesmo se a gente tenha declarações de, vamos dizer assim, diplomáticas, né? Declarações que tentam evitar oficialmente qualquer tipo de embate entre o governo americano e o governo brasileiro e o judiciário brasileiro. Uma visita como essa do David Gamble, o que significa para a conjuntura política brasileira? Bom, o significado da visita do enviado do Departamento de Estado americano para o Brasil, ele sinaliza que chegou a hora dos Estados Unidos tratar com o Brasil juntamente com os outros ocorrências que estão ao redor do mundo, né? As pautas prioritárias do governo Trump. Então você tem a guerra na Ucrânia, você tem guerra com os Houthis, os ataques aos Houthis continuam hoje, os Houthis atacaram Israel ontem. Você tem a situação da faixa de Gaza, você tem a situação com a China, que é a prioridade total do governo Trump hoje. Você tem a pauta comercial, tem a pauta também militar no Mar do Sul da China. Só que o Brasil tem sido uma pedra no sapato nessa colaboração com a China, com a Rússia, até mesmo com o Irã. O funcionário que está indo para o Brasil, ele é um funcionário de terceiro escalão. Ele não é funcionário de primeiro escalão. Porque o Witkoff está ocupado no Oriente Médio, o Michael Wentz está ocupado também, e o Grenner também está ocupado nessas negociações de paz da Ucrânia. Então, mas eles enviando esse emissário nesse momento, eles têm muita coisa para tratar com o governo brasileiro. Tem que ressaltar que o governo brasileiro ainda goza de uma relação plena, diplomática plena com os Estados Unidos. Não há motivo nesse exato momento para ter sanções contra o governo brasileiro. Sanções à parte a indivíduos, do caso do judiciário brasileiro, estão sendo tratadas em outros fóruns. Veja bem que o Trump fez uma ação judicial das empresas dele contra o Alexandre de Moraes, e não o governo americano. Então, esse cuidado todo para trazer o Brasil, para se garantir que o Brasil seja um aliado de primeira linha, como sempre foi com os Estados Unidos. Não interessa para os Estados Unidos solidificar o antagonismo, apesar do presidente Lula fazer questão de se antagonizar e de trollar todas as vezes que ele pode o governo Trump, o Trump principalmente, ele não está caindo nessa isca. Ele tem, hoje, as relações com a Argentina são muito boas, as relações com o Brasil continuam no mesmo patamar que eram muitos anos atrás, não deteriorou e nem melhorou, mas essa relação estratégica com o Brasil tem muito a ver com uma decisão que foi tomada hoje pela manhã, muito pouca gente sabe. Os Estados Unidos decidiu criar um comando do hemisfério ocidental, um comando militar do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos está deixando de ter o comando da AFRICOM, que é o comando da África, vai incorporar o comando da África com o CENTCOM, que é o comando central, Europa e África, e vai ter um comando do hemisfério ocidental. Isso mostra que a prioridade militar de segurança, prioridade militar, e logo após vocês vão ver a prioridade comercial que vai ser dada aos parceiros da América Latina e da América do Sul. A situação de antagonismo e rivalidade com a China chegou num patamar em que não tem mais como ficar como está. Os Estados Unidos interviu no Canal do Panamá, junto com a China, criou o comando agora do hemisfério ocidental, e esse é o primeiro passo para fazer acordos bilaterais
para que num outro momento, sim, o Departamento de Estado, o Marco Rubio, venha visitar o Brasil para selar esses acordos, pré-acordos que vão ser tratados agora. Não vejo isso como uma perseguição a ninguém ou um prenúncio de que que o bicho vai pegar, o tic-tac. Isso aí é falácia da mídia e de blogueiros. Vamos aguardar para ver como a diplomacia de verdade vai se comportar. Fabinho Barroso, sua opinião sobre esta visita, sobre esta chegada, esses encontros também com o ex-presidente Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, que lembramos é presidente da Comissão do Senado de Segurança Pública. Na sua opinião, o que representa esta visita aqui ao Brasil desse enviado dos Estados Unidos? Bom, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a esse assunto, é o que eu penso. Mas o senador Flávio Bolsonaro hoje deu uma entrevista junto ao deputado Paulo Bellinski, ambos, né, são os presidentes das comissões de segurança, um no Senado, outro na Câmara, para justamente dizer que essa reunião de hoje com esse representante aí dos Estados Unidos é para falar de questões principalmente do crime organizado, e foi falado até de um relatório do Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro, das duas principais organizações criminosas do Brasil, se é que é para dizer isso, afirmar isso. Lembrando que esse é um dos problemas gravíssimos, eu considero aí um problema de primeira ordem mesmo, tá? A gente teve uma situação em Salvador, de união de duas facções, uma delas aqui, a facção aqui de São Paulo, algo assustador, os moradores aí da Bahia podem inclusive confirmar aqui no chat como que está as coisas lá em Salvador, na Bahia de uma forma geral, mas principalmente nos bairros aí de Salvador, onde teve uma queima de fogos, vamos colocar assim, que acho que tinha mais coisas ali. É inenarrável o tamanho do problema. Isso é uma questão internacional com toda certeza, né? Porque nós sabemos que o Brasil é corredor de passagem e vai afetar o narcotráfico no mundo inteiro, e principalmente aqui na América Latina. Eu não sei que isso reverbera essencialmente nos Estados Unidos. A gente sabe que o principal problema neste sentido nos Estados Unidos talvez não venha do Brasil, venha aí da China, por outros tipos de corredores, inclusive outros tipos de drogas aí, não que o Brasil acaba sendo esse corredor. Mas, no entanto, foi uma coisa assim que a gente fica até sem saber o que comentar, porque, de um lado, nós tivemos o próprio Eduardo Bolsonaro fazendo lives, falando, afirmando, e aí nós temos na sequência o Flávio Bolsonaro dizendo que ai dessa mídia falar coisas que não deve. Então, assim, não foi somente a mídia, né? Vamos falar a verdade aqui. Foi realmente uma expectativa, foi dito de uma expectativa a respeito dessas sanções, que tudo bem, não vão ser faladas, então, por essas reuniões formais, então não se fale disso, né? Trate isso realmente no âmbito que tem que ser tratado, pensando no particular, e só nos deixe saber quando tiver na iminência, porque ali do outro lado os cães mordem, eles não somente ladram. Deputado Salles, de novo, boa noite. Sua opinião, então, sobre essa visita, o que isso representa? Tem uma grande expectativa no Brasil sobre a possibilidade de ativação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, a lei contra a censura também, que impõe sanções para quem está violando a liberdade de expressão, são todas leis americanas, né? Lei também contra a corrupção, né? Sanções contra corruptos, mesmo se não cidadãos americanos. Qual que é a sua opinião e essa expectativa de uma atuação americana contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes ou contra membros do governo? É algo concreto ou são apenas wishful thinking, para usar um termo em inglês? Olha, eu vou dar uma opinião sem nenhum conhecimento de causa, porque eu não participei da reunião com o enviado americano, não conversei com nenhuma das pessoas com as quais ele já se reuniu ou pretende se reunir. Portanto, a opinião que eu vou dar é de ler artigos de jornais e da minha acessibilidade, né, da minha impressão. Veja só, eu acho que o Galante tem grande chance de estar 100% correto, ou seja, veio alguém aqui tratar dos problemas que interessam os Estados Unidos. E eu não acho que os Estados Unidos está nem um pouco preocupado com essa discussão toda, que para nós é central, evidentemente.
de anistia, disso e daquilo. Acho que os Estados Unidos estão preocupados com a guerra comercial que estão travando com a China, com a disputa da Rússia com a Ucrânia, porque o Trump se envolveu pessoalmente nisso, né? E com o protecionismo, as tarifas, etc., que o Trump, na minha opinião, está fazendo muito mal. Mas, de todo modo, eu não tenho nenhuma informação assim, privilegiada ou especial para dizer nesse sentido, e acho que os nossos problemas, eu já defendi isso publicamente, acho que, obviamente, a eleição do Trump influencia, mas eu acho que nós vamos ter que resolver os nossos problemas por nós mesmos. Essa história de ficar tic-tac, 72 horas, 4D, XYZ e tal, isso aí só serve para dar clique em vídeo no YouTube, porque na prática coube a nós e caberá a nós nos virarmos, né, dos problemas que nós mesmos nos metemos e, consequentemente, teremos que deles sair pelas vias ordinárias. O presidente Donald Trump anunciou no domingo, ou seja, ontem, o plano para reabrir e ampliar a histórica prisão de Alcatraz, fechada desde 1963. Em uma publicação no Truth Social, a rede social de Trump, o presidente americano revelou que está direcionando órgãos federais como o FBI, o Departamento de Justiça e de Segurança Interna para reconstruir a instalação. O objetivo declarado é abrigar, abre aspas, criminosos mais implacáveis e violentos da América, fecha aspas, com foco em reincidentes e imigrantes ilegais. Trump afirmou que a reabertura de Alcatraz servirá como símbolo de lei, ordem e justiça para o país. Autoridades da Califórnia já criticaram a proposta, com Nancy Pelosi, a ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, que afirmou que não é uma proposta séria. Maurício, a ilha de Alcatraz é essa ilha localizada na Baía de São Francisco, ela ficou famosa como penitenciária federal de segurança máxima. Al Capone e outros criminosos notórios foram presos lá. Agora é um museu, né, um destino turístico. Na sua opinião, Maurício, é possível que essa prisão volte a funcionar ou vai continuar sendo apenas um ponto turístico? Não só é possível que a prisão volte a funcionar, Alcatraz, como ela vai voltar a funcionar. A questão de escolher Alcatraz é quase simbólica no momento que os Estados Unidos vive, em que bandidos e foragidos da justiça e membros de gangues internacionais como o MS-13 e os cartéis de drogas da América Latina, ele não está conseguindo deportá-los, porque os juízes que foram indicados pelos governos democratas estão barrando a ida deles para as prisões de segurança máxima lá em El Salvador. Então, a prisão de Alcatraz vai servir muito bem em colocar esses meliantes numa ilha na frente da Baía de São Francisco, aonde que a única maneira de fugir de lá é nadando e enfrentando os tubarões brancos ao redor da ilha. Então, a prisão de Alcatraz ela é famosa, que nos anos 20 era uma prisão militar, nos anos 30 ela se tornou uma prisão federal, aonde que nos anos da proibição aqui nos Estados Unidos havia muitos gangsters, e tinham tantos gangsters para prender que eles, colocando-eles em prisão estadual, eles subornavam os guardas. Olha só como era os Estados Unidos na década de 30, né? Parece o Brasil de hoje. Subornavam os guardas, subornavam os juízes para não irem presos. E aí, colocando eles na prisão federal fora da cidade, você garantia que de lá eles não sairiam nunca mais. Então, entre eles, o famoso aí que cumpriu uma pena lá longa foi o Al Capone. Então, a prisão foi desativada porque ela custava muito mais para se manter, custava 10 vezes mais para se manter do que uma prisão normal, porque lá só se chega de barco, e aí você tem toda uma logística complicada. Você tem que levar mantimento, tem que a troca da guarda, a assistência hospitalar e a segurança que tem que se fazer na ilha. Mas hoje em dia, gastando mais para manter esse pessoal preso, vale a pena. E não só o ato simbólico de resgatar o Alcatraz. Quem sabe o Alcatraz aí não pode ajudar o Brasil quando se desvendarem quem são as pessoas que desviaram esse dinheiro do INSS aí, né? Manda para o Alcatraz que de lá eles não saem, não. Não sei se temos mais um tempinho, Maurício. Como está a sua agenda? Porque eu queria comentar contigo sobre a cidade do Musk. Você tem mais alguns minutinhos?
Eu sou Bradocker, estou aqui abraçado ao time de primeira aqui. Pode contar comigo. Então vamos embora. Faca da caveira, vamos lá então, porque o Elon Musk transformou uma cidade em uma base espacial, ali recebeu aprovação para criar a sua própria cidade no Texas. A proposta para criar a cidade de Starbase, né, que em inglês fica base das estrelas, base espacial, lá no Texas, onde o Maurício está, foi aprovada pela esmagadora maioria de 173 votos favoráveis contra apenas 4 contrários. O território de 4,14 quilômetros quadrados é praticamente todo habitado por funcionários da SpaceX, que é a empresa do Musk, que está levando muita mais gente e materiais em órbita, né, e satélite, especialmente em órbita, do que a NASA, por exemplo, e a Agência Espacial Europeia juntas, né? Essa cidade abriga o complexo de testes de foguetes da empresa. Na mesma votação foram eleitos o prefeito Bob Pidden e 2 comissários, todos com vínculos atuais ou anteriores com a SpaceX, e a nova cidade terá poderes administrativos locais, inclusive planejamento urbano, tributação e regulação de atividades. A Starbase se torna, assim, o mais avançado exemplo de cidade-empresa do século XXI, Estados Unidos. Maurício, conta pra gente, então, essa história. Cidade-empresa no Texas, ou seja, uma cidade que vai ser habitada por funcionários da SpaceX e terá também autonomia administrativa. Conta pra gente e quais são as vantagens desse modelo. A vantagem de se incorporar à cidade Starbase, que é próxima da cidade de Boca Chica, ela se encontra nos lugares mais ao sul do Texas, perto do Golfo da América, que agora mudou, era Golfo do México, agora é Golfo da América, né? Tem que falar o que é. Por quê? Porque a localidade está próxima do Equador. E quanto mais próximo do Equador, você facilita os lançamentos orbitais. Por isso que nós temos a base de Alcântara, bem ao norte do país, aí, também um lugar cobiçado para se fazer lançamentos em órbita. A questão de eles criarem essa cidade é porque era um local desincorporado. Então eles criaram a base, normalmente bases de foguetes, lançamento de foguetes são afastados dos centros urbanos, por razões óbvias, pelo barulho, né? E pela movimentação e pela segurança também. Mas quando você tem que fazer alguma coisa, colocar casas, colocar hospitais, colocar escolas, inclusive para os funcionários, é melhor você ser incorporado do que você ter que lidar com o estado ou lidar com o condado. No caso específico, o condado é o Cameron County. Então, o Cameron County, quando você tem o zoneamento e tem os alvarás de construção de qualquer coisa que você vai fazer na localidade, o processo de você ter essas autorizações alvarás pelo condado é muito mais demorado do que ter pela sua própria cidade. Não só isso, eles vão ter vantagens em criar o seu próprio zoneamento. Zoneamento, criar áreas para atrair funcionários, para atrair pessoas para morar na localidade e também amenidades para os funcionários, como, por exemplo, as escolas. Uma cidade ela é dona do próprio currículo escolar. Aqui no Texas, os departamentos escolares são municipais, que eles são Independent School Districts. Então ele vai poder criar o seu próprio currículo escolar para os filhos dos funcionários. E uma vantagem muito grande também são os incentivos fiscais. Você, por exemplo, quando criar a infraestrutura, você pode emitir bonds, né, ou notas do Tesouro Municipal e vendê-los para você financiar a construção. Ou seja, é o velho adágio aqui que a gente fala de other people money, dinheiro de outras pessoas. Ele vai criar notas do Tesouro Municipal para poder construir a infraestrutura da cidade. Ele vai usar incentivos fiscais do estado do Texas, que criou agora uma agência espacial, que é a Texas Aerospace Commission. Inclusive eu tive uma reunião nessa comissão aí 2 semanas atrás sobre a economia espacial no Texas. Muito interessante o que eles estão fazendo. Então, ou seja, a cidade todo, o complexo todo da cidade para os funcionários vai ser criado com dinheiro do estado e dinheiro de títulos do Tesouro Municipal. E é permitido. A nossa cidade aqui acabou de ter eleição agora no sábado, porque as eleições municipais no Texas inteiro foi no sábado. Nós tivemos a nossa também aqui. Nós emitimos nota de $200 milhões de títulos municipais para construir novas estações de polícia, 3 novas estações de bombeiro e reconstruir quase 40% das estradas, das ruas aqui na cidade de Arlington. E lá eles conseguiram aprovar
a incorporação da cidade, Starbase, tem prefeito, vai ter city council, gente que nem eu lá, mas obviamente o Musk vai ter ascensão política sobre isso aí, né? Ele só queria saber quem foram as 4 pessoas. Parece que foram 260 e tantas pessoas votaram a favor e 4 votaram contra. Esses caras aí acho que estão com o emprego. O emprego não está muito garantido, não é isso? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.